Olá, estamos de volta com o D da Questão, passeio pela memória, as lembranças de Sérgio Rezzi, que a gente revive momentos, né? Não só da história dele, da história de Sorocaba, mas da história do Brasil. Hoje é dia 2 de maio, né? Ontem foi feriado, Dia do Trabalhador, 2023. Sérgio, tudo bem? Olha, eu não posso me queixar da vida, né? Graças a Deus eu tenho saúde tranquila, sem problema. Mas sabe que o ruim da gente ir envelhecendo, você vai vendo aquelas pessoas que cresceram junto com você, que estiveram no primário, lá no Colégio das Madres, né? O Colégio das Madres, no meu tempo, tinha o curso primário, podia fazer, os meninos faziam curso primário, depois eles iam fazer ginásio em outros locais, né? O Colégio das Madres tinha, vamos dizer, era uma coisa muito importante, entende? Que hoje não tem tanta importância porque não é divulgado, não sai, não tem notícia. Naquele tempo não, era, né? Por exemplo, a igreja, eu já fiz este comentário, que a igreja que tinha, a igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, era uma igreja que foi, vamos dizer, feita ali quando as irmãs beneditinas vieram para Sorocaba, junto com os padres do Mosteiro de São Bento também. Então isso é igreja para 100 anos, mais ou menos. Olha só. Entende? E eu me lembro muito bem, tinha as comemorações, tinha tudo, a Páscoa, né? No Colégio das Madres, por exemplo, tinha um grupo de ex-alunas que frequentavam, iam uma ou duas vezes por semana, no período da tarde, iam lá para... As irmãs faziam lá a bolacha, o café, a coisa, e elas costuravam. Por exemplo, você tinha que, as madres tinham os uniformes, o hábito que elas usavam. O uniforme não era hábito, né? Padre e madre usa hábito. E ali é que elas costuravam, bordavam, faziam coisas, as coisas que a igreja usava nos altares, né? Os enfeites dos altares, né? Indumentária, tudo isso eram feito por essas, chamava-se Obra dos Tabernáculos. O nome não tem mais. Você veja, essa é uma das mudanças que a gente fica assim, por quê, né? Era uma obra que mulheres sorocabanas, não que nasceram aqui, mas que moravam aqui, que viviam aqui e que iam no colégio para prestar esse serviço, né? Outra coisa que o colégio tinha e não tem mais, tinha um curso para meninas, para meninas, que era essas meninas não pagavam, entende? Por quê? Porque as madres, as irmãs, né, faziam questão de prestar esse serviço, de dar instrução, vamos dizer, educacional, instrução religiosa para meninas que não tinham, famílias que não tinham condição de pagar o colégio. Entende? E eu me lembro perfeitamente que ficava ao lado da antiga igreja. A antiga igreja, ela tinha um pequeno pedaço aonde os alunos, os homens, né, os que eram masculinos, as classes ficavam ali em cima. Por quê? Para não entrar no colégio, porque eles ficavam ali e no recreio, que a gente chamava naquele tempo de recreio. Entende? Estou lembrando do Moeca, eu estou lembrando aí do Edson Campione. A minha turma, Osmar Guimarães, o pai, o médico, o doutor Osmar Guimarães, Jorge Najib Amari, Modesto Carone. Olha, uma turninha, Paulo Badini.
Aí, essa era a turma de rapazes que estudou no primário do Colégio das Madres. E aí você olha hoje... Hoje não tem. Então, essa parte da escola que era também para as meninas que não podiam pagar, mas as famílias... nós tínhamos uma moça lá em casa que ela não é que foi criada lá, mas trabalhava lá em casa, era nova. Ela estudou, ela fez todo o primário dela, fez nessa classe. E você teve uma convivência com todas essas pessoas que você falou, Modesto Carone? Eles já eram colegas de classe. Isso foi até quando, Sérgio? Até o ginásio, até terminar o ginásio do Estado. Aí cada um foi para um canto. Não, porque era assim. Quais eram as escolas que nós tínhamos em Sorocaba que a gente dizia? Você tinha a escola estadual, o ginásio do Estado, que foi criado em 1938. Até outro dia comemorou 90 anos, nós fizemos uma belíssima festa. Você que organizou. O ginásio do Estado, você tinha a Escola Municipal Getúlio Vargas, né, que ele tinha ginásio e professora. O Estadão era ginásio científico, né? A gente chamava científico e clássico, conforme a área que você queria fazer. Depois do ginásio, você cursava o clássico ou cursava o científico. Se era para engenharia, cursava o científico. Se era para continuar como professor secundário, isso, né? Porque o professor, gozado, né? Quem estudava para professora no Colégio das Madres, no ginásio do Estado e no Escola Municipal Getúlio Vargas, quem estudava para professora era professora primária. Magistério. Para você para ser professora de ginásio, você tinha que fazer, vamos chamar de uma universidade. É isso aí. Olha que coisa gozada. Será que por que uma sabia mais que a outra, tinha mais? Hoje não tem nada disso. Você não acompanha mais isso, porque ser professor hoje não é uma coisa... Eu já comentei isso. Já falamos disso aqui. Ser professor e professora... Já teve hoje não tem mais a mesma aquela qualificação que tinha no nosso tempo. Olha que diferença. E depois o pessoal acha ruim que o país não é mais aquele país que devia ser. Não é? Tudo é consequência. Na sua experiência de vida, a gente pode dizer que tudo é consequência, Sérgio? Lógico, tranquilamente, entende? Você tinha, vamos dizer assim, era um respeito. Havia, vamos chamar de sociedade, não é sociedade porque era altos, não. Sociedade sorocabana era aqueles que frequentavam as escolas, eram os professores, eram os que tinham os clubes de Sorocaba, entende? Essas pessoas eram chamadas da sociedade sorocabana, né? Olha, Sorocaba, por exemplo, tinha as oficinas da Estrada de Ferro Sorocabana. Olha, que coisa magnífica que eram as oficinas. Eles faziam vagões que eram de madeira, eles consertavam, porque as locomotivas não eram feitas no Brasil. As locomotivas, vamos dizer assim, a carvão, elas eram importadas, vinham geralmente da Europa, né? E aqui tinha a manutenção. Depois de alguns anos, ali por 1950, começaram as locomotivas elétricas. Eu me lembro que era Westinghouse, GE, tudo, né? Eram as locomotivas elétricas. E a manutenção delas eram feitas aqui em Sorocaba, eram feitas em Campinas, não da Sorocabana. Campinas era da Paulista. Né? Mojana, Paulista e tal. Então, vocês vejam a mudança que teve. Olha que judiação, o terreno que pertence ao Estado, que está abandonado. Esses dias o Cruzeiro do Sul fez uma matéria sobre isso. Olha,
Eu tinha 2 tios irmãos da minha mãe que trabalhavam, um trabalhava na parte que consertava locomotiva, né? Era mecânica, e outro trabalhava na parte que fazia vagões de madeira. Olha só, Sorocaba fazia. Você ia de Sorocaba para Votorantim, você ia de trem, não ia de ônibus, não. Você acha que essa era uma época, né, que a cidade ela estava... a gente já falou um pouco disso aqui. As pessoas ou trabalhavam na indústria têxtil ou trabalhavam na Sorocabana. E aí, né, tem o comércio vai crescendo. Nós falamos um pouco da oportunidade que seu pai viu, né, nesse crescimento, onde você lá começou com seu pai, né? O que você lembra dessa época em relação aos seus amigos, né? Você foi lá, tinha essa vocação de família para o comércio, para o empresariado. Aí você teve o Modesto, né? Que foi ser professor, foi para São Paulo. Faleceu há pouco tempo, o Modesto Carone, porque a família do Modesto Carone, o pai dele era correspondente do jornal A Gazeta. Olha só. Tinha o jornal A Gazeta, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Isso. Tem a sede, a antiga sede da Gazeta. Que virou só esportiva depois, né? Depois virou Gazeta Esportiva. Mas olha, eu queria falar um pouquinho, alguma coisa, sobre o nosso... Você falou do meu pai, da concessionária e tal. Mas Sorocaba, eu lembro dos nomes. A família Notari, os irmãos Notari, tinham a concessionária Ford. Seu José Maria Alcoleia, que tinha a concessionária de Ford inglês. Naquele tempo eram os carros pequenos, chamava-se Ford inglês. E era isso mesmo, Ford, o Prefect, o Anglia, né? E ele tinha também a Nash. Nash era um veículo produzido pela American Motors, que depois virou tudo, era Hudson e Nash, que depois virou tudo, vamos dizer, Jeep. Virou Jeep, né? O Jeep é consequência do veículo utilitário na Segunda Guerra Mundial. Por que Jeep? General Purpose. Em inglês, veículo para todo uso. Por quê? Foram construídos no período da guerra, no começo, para servir as tropas americanas, né, e inglesas que lutaram a Segunda Guerra Mundial. Então, essas coisas, tinha a família Mencassa, que tinha representação da General Motors, tinha o seu Gustavo Monteiro Filho, era o G. Monteiro, que tinha a concessionária GM, naquele tempo, caminhões GM e carros Pontiac. Depois vieram os irmãos Argila, que pegaram a representação. Meu pai pegou do Chrysler, Plymouth e Fargo, e eles pegaram De Soto, caminhões e carros De Soto. E tinha o seu Alexandre Urbina. O seu Alexandre Urbina tinha ali no Largo do Canhão, né? A gente falar o nome, eu não lembro direito do nome lá. A gente lembra que era Largo do Canhão, né? Praça Fajardo. Praça Fajardo, Largo do Canhão. Os canhões estão lá até hoje. Você sabe por que esses canhões estavam ali? Porque quando houve a Revolução Liberal, o Duque de Caxias vinha para prender o Padre Feijó, aqui em Sorocaba. Que, aliás, a casa onde ele prendeu o Padre Feijó, que o Padre Feijó morava, derrubaram. Uma casa centenária na esquina da Monsenhor João Soares com a Brigadeiro Tobias. Foi derrubada. Como é que pode? Uma casa que testemunhou que o Duque de Caxias veio prender o Padre Feijó ali. Então os canhões ficaram ali. Por que ficaram ali? Porque tinha o rio e tinha uma ponte. A ponte está lá, não é a mesma. Está lá até hoje, uma ponte. O canhão era para derrubar a ponte caso o Duque de Caxias viesse para cá. Mas como o Duque de Caxias era uma pessoa, vamos dizer assim, muito admirada, muito coisa, não deram tiro nele, não deixaram ele vir, ele prendeu o padre, porque naquele tempo também prendia, mas não fazia muita
muita besteira, muito mal, nada, né? Só ficava enquadrado. Era outro tipo de coisa. Mas isso é para mostrar para você como era Sorocaba. Aquela subida da Rua 15 de Novembro, os caminhões que vinham de São Paulo... Pela Avenida São Paulo, né? Não, vinham de São Paulo. A Avenida São Paulo se chamava Avenida Siqueira Campos. Olha só. Então eles entravam pela Como Siqueira Campos era do Getúlio, Revolução de 32, aquela história toda, mudaram para a Avenida São Paulo depois. Está lá até hoje, né? Avenida São Paulo. Que vai para Mas Raposo Tavares da São Paulo. Os caminhões passavam por ali. O posto de gasolina, a concessionária da família Mencassi é ali. Está lá até hoje, tem essas instalações, né? Não é mais da família, mas tem lá. E subiam a Rua 15 de Novembro. Aquela subida era de tirar o fôlego dos caminhões. Já tinha asfalto, calçamento, era terra? Não, né? Tudo de paralelepípedo. Não tinha asfalto naquele tempo. Asfalto foi nos anos 70, né? Asfalto é modernidade. Coisa moderna. Era paralelepípedo. Né? Itu que fornecia, né? Porque Itu é a terra que tem aquele tipo de pedra, né? Fornecia os paralelepípedos. Depois que mudaram, como a Rua Álvaro Soares era muito estreita e passava bonde, por isso que não deixaram. Depois, quando alargaram a Rua Álvaro Soares, tiraram os bondes, aí os caminhões, em vez de ir pela Rua 15, passaram a Souza Pereira, pegavam Álvaro Soares, 7 de setembro, e chegavam até a General Carneiro. Para sair, para ir para Itapetininga, para Curitiba, não tinha BR-2. Não tinha, era tudo por aí. Vinha Raposo Tavares, pegava a Raposo Tavares, não era o nome dela, Raposo, ela era de terra. Aí, mais ou menos em 1952, começaram a asfaltar. Primeiro asfaltaram até São Roque. Você imagina a Serra de Cutia não ter asfalto? Pois é. Eu era menino, né? Meus pais passavam e era de terra. Você não faz ideia aquilo na chuva, como é que era a história. Sabe o Marmeleiro? Aí em São Roque, Marmeleiro, o bairro? Você conhece? Só de passar. Mas sabe que era o Marmeleiro. Por quê? Ali tinha plantação de marmelo, vendiam uva, vendiam coisa e tudo. O Marmeleiro ali não dava, porque era baixada, né? Você passava naquele, como quem entra para não é alumínio, é alumínio sim, antes, entra para alumínio, você passava por baixo do pontilhão, ali já começava a baixada do Marmeleiro. Se chovia, o carro patinava. Outra coisa, a gente passava dentro de São Roque. Algumas vezes que o meu pai, a gente tinha casa em Mongaguá. Então, ali por 50, 49, 48, 46, quando chegava no Marmeleiro, não dava para passar, papai voltava, ia para Piedade ia para Ibiúna, não dentro, passava dentro de Piedade, dentro de Ibiúna, e ultrapassava, não tinha que passar pela Serra de Cutia. Aí saía lá embaixo do litoral sul. Lá. Não, você saía em Cutia. Dava a volta. Depois da Serra, onde tem aqui, encontra quem vem de Piedade e quem vem de Sorocaba, de São Roque, encontra ali e segue quem vem de Ibiúna. De Ibiúna, não é? Você vem de Ibiúna, vem de São Roque, não é Piedade, vem de Ibiúna, Piedade, Ibiúna, você encontrava a estrada. Dava a volta depois da Serra de Cutia. Serra de Cutia chamava. Ali você chegava em São Paulo e de São Paulo você ia para Santos. Sérgio, e os carros, eles tinham combustível para ir direto ou tinha que parar? Direto. Era um tanque grande. O tanque era grande. Os carros eram... Não tinha carro pequeno naquele tempo. Os carros eram enormes.
Hoje o carro faz em média 10 km por litro, né? Naquele tempo era o quê? Não, naquele tempo era 5, 6. Entende? Mas mesmo assim dava um tanque até lá. Mas sabe, a gente não ia direto para Mongaguá, vamos dizer assim, para Santos, para Mongaguá. Quando chegava no alto da serra, ali na São Bernardo, depois que passava São Paulo, tinha os postos de gasolina, você abastecia o carro para seguir. E para subir, Mongaguá não tinha posto de gasolina. Não tinha nem energia elétrica. Se você gastasse a gasolina, você ficava em Mongaguá, tinha que mandar um caminhão para carregar o seu carro. Olha só. O que, aliás, quantas vezes a gente não ajudou a tirar carro, que veio pela praia, passou no rio, a água espirrou no distribuidor, o motor morreu e não pegava mais o carro. Olha só. Você tem que empurrar para tirar ele do rio lá. Olha. Tem os caiçara que eram especialistas nisso também. Essa turma que guarda carro hoje por aqui, antes era lá. E só funciona depois que seca, né? O distribuidor, né? Hoje não tem mais isso. Hoje é outro tipo de coisa. Naquele tempo... Tinha que ter, assim, enquanto não ser água, evaporar. Molhou o distribuidor, meu amigo, desce a família, desce todo mundo para empurrar o carro. Não tinha o que fazer. E não dá para enxugar, né? Tem que esperar evaporar. Olha, é gozado, porque aqui, outro dia nós falamos do seu Zamur, não é? Isso. O seu Zamur, ele comprou do meu carro um carro picape, uma picape Fargo, mas naquele tempo não era carroceria de ferro. Você comprava, era o chassi e mandava fazer de madeira, carroceria de ferro. E o seu Zamur, o que ele fazia? Ele ia para o litoral, não para Santos. Ele ia registro, Piedade, registro, tal. Ele ia buscar palmito. Então, durante a semana, seu Zamur abastecia Sorocaba de palmito. Porque o palmito não era plantado, o palmito era natural daquela região. Foi até os anos 70, foi assim. E porque você plantar uma palmeira que dá o palmito, vai levar 20 anos para nascer o palmito. Bom, mas hoje, então, hoje só come palmito assim, é proibido por lei. E o seu Zamur é quem, no fim de semana, ele levava as famílias, pessoas que não eram famílias, amigos, tudo, que queriam. Tinha gente que queria ir lá se benzer no padre de Tambaú. Naquela época o padre fazia milagre, tá? E depois que morreu o padre ainda, meu Deus do céu, que ia de gente lá, em Tambaú. Ia para Aparecida do Norte. E aí ele ia para Mongaguá. Aí ele fez uma carroceria específica? Não, era uma carroceria de madeira que levava 9 passageiros. Ele fez banco lá? Não tinha Kombi naquele tempo, né? Estou falando dos anos 50 para trás. Depois apareceu Kombi, apareceu essas coisas. A partir de 1950, tá? Até era meu pai quem vendia esses carros. Mas são coisas interessantes, né? Para você recordar e ver como é que funcionava. Pois é. O seu Zamur, a turma alugava o carro dele e ele, em vez de ficar com a família no sábado e domingo, ele saía para ganhar o pão dele. Além da semana inteira, mais o final de semana. A casa do seu Zamur era na Hermelino Matarazzo, um pouquinho para baixo tinha uma farmácia ali. Era ali. Os netos dele ficaram até recentemente. Não, o genro dele... Entende? O genro dele, a filha, Josefina, Fina, entende? Nossa, gente famosa em Sorocaba. E tem outro ramo do Zamur também que tinha farmácia na Avenida São Paulo. A Fina tá viva ainda. A Fina? Tá. Ela é casada com... O Pedro. Pedro Escames Olmedo. É isso aí. Meu irmão de maçonaria. É isso aí. E você sabe que a gente era vizinho e o filho dele mais novo, o Reinaldo, ele não tem acho que 1 ano a menos que eu, ele não conseguia falar meu nome, que era de Djalma, ele falava de Dalma. E aí eu fiquei deda por causa dele desde... Mas olha, a Sorocaba... 68, 69. Olha, famílias importantes moravam na Hermelino Matarazzo. E na Rua Aparecida... Não tinha Santa Rosália ainda, entende? Rua Aparecida, era por ali.
É isso mesmo. Tradicionais. A dona Fina era muito amiga da minha mãe. Eu gostava dela. O seu Pedro me pegava a criança, levava, que ele trabalhava na ferrovia, né? Aí ia na FEPAS, eu lembro de todas. Olha, eu vou contar uma passagem, acho que já contei, de carteira de motorista. Não. Não falei? Não. E eu vou falar, mas será que você vai preso? Posso ser processado. Já caducou. Tá bom, então na minha idade eu não vou preso mais. Eu tinha 16 anos. Eu queria dirigir automóvel, já sabia dirigir, já sabia tudo. Você falou que você movimentava o carro para lavar dentro da oficina. Mas eu, caminhão, tudo. Mas eu não podia dirigir, né? Porque, olha, isso é uma coisa muito interessante. A polícia de Sorocaba, que fazia a rua, era a guarda civil, usava um uniforme azul escuro. A polícia militar era só no quartel cavalaria para vir quebrar o pau quando os comunistas desciam, já contei isso. Os comunistas desciam do além ponta espanholada, aí a cavalaria descia com o capitão Paulo Franco Marcondes, lá na frente, casou com a dona Laila, minha prima, dona Laila Miguel, entende? E depois ele virou coronel, né? Mas, então, o policial civil que fazia a vigilância da cidade. A sede era na rua Padre Luiz, esquina com a Carlos Gomes. Eles paravam os carros para pedir a carteira de motorista. E que ano que era Paravam os carros para pedir carteira de motorista. Que ano que era isso? 48, 50, 50 e pouco. Porque foi no governo Abreu Sodré que mudaram a polícia militar. Passou, em vez de ser força pública, passou a ser polícia militar. Foi no tempo da Revolução que mudaram tudo isso. E a Guarda Civil foi incorporada pela polícia militar. Mas a polícia militar não fiscaliza. E quando foi que se tornou obrigatório ter a carteira de motorista? Bom, aí eu com 16 anos, eu vou contar, mas pelo amor, se eu for preso, você me ajuda, vai lá, me leva as coisas. Eu levo cigarro para você. Você não fuma, mas eu levo. Isso, tá. Cigarro não, porque eu não fumo. 16 anos, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí, um delegado não. Tinha um moço que era despachante, família conhecidíssima de Sorocaba, não vou falar o nome. Era despachante, só ele morava ali só onde ele morou. Ele foi até deputado. É melhor ficar quieto, não vamos prejudicar isso, o nome dele. Aí ele era despachante. O que é despachante? É o cara que licencia os carros, prepara tudo para o delegado de polícia. E ele era muito amigo do Paulo Pestana, né? Paulo Pestana, veja só, coisa gozada. Ele vendia joia, relógio, joia e tudo, e acabou ficando como delegado de polícia. Não tinha o que tem hoje, que tem que prestar aquelas coisas todas. Bom, era nomeado. O Paulo Pestana morava na rua Souza Pereira. Em frente, ele morava no Hotel Rio Branco. Hotel e Pensão Rio Branco, que era da família Favale. Olha. Morava no hotel, é chique. Depois ele construiu uma casinha, um predinho em frente. Tá, bom. Aí chegaram aos meus ouvidos, através do despachante, que se você fosse à Casa de Saúde de Sorocaba, não era lá embaixo, lá na Nogueira Martins, lá embaixo, lá em frente era o paredão da Light. Isso. Era... caramba. Estava falando, fugiu. Estava falando que chegou... Era na Rua da Penha. Chegou... Na Rua da Penha. Aliás, tem... Não, onde hoje é... Não. Na Rua da Penha, onde hoje é aquele clube, como é o... Na Rua da Penha tem clube?
Foi. Não era em frente ao supermercado São Não, a ACM. A ACM. Clube, a ACM era um ACM clube, Clube, Associação Cristã de Motos. Claro. Tudo. Ali morava, ali era da família Oliveira Rosa, entende? A mãe do Arthur Fonseca morava na casa logo de cima ali. E o Neidir Cury tinha uma farmácia na esquina. A loja é grudada com a ACM mesmo. Tudo. Bom, aí me disse, olha, Sérgio, se você for lá, eles não vão pedir a sua certidão de nascimento. A sua declaração vale. Ah, é. Eu fui lá, fui tirar a carteira de saúde. Vai perguntar, fui lá, você tem? Carteira de saúde. Aí ele, no preencher, nasceu quando, com o pai, mãe, tudo. Ele não perguntou que idade eu tinha. Ele perguntou quando eu nasci. Eu nasci em 36. Aí eu falei que nasci em 34. Adiantou 2. Quer dizer, eu não fiz pecado nenhum, né? Só adiantei 2 anos. Errou ali, ele que entendeu errado. Aí eu tirei a minha carteira de saúde, entreguei para o despachante, que levou para o Paulo Pestana e me deram carteira de motorista. Olha só. Então, não precisava fazer exame, nada? Nada, não. Sabe quem fez os exames para mim? Na época, era o capitão Verlangeri. Olha. Que depois virou coronel na Polícia Militar, Força Pública naquele tempo, é pai dos Verlangeri aí, que são também oficiais. Também todos eles. Tudo bem. Ele que fez, eu fui de caminhão fazer exame, para impressionar mais ainda. Sabe onde é que fazia o exame? Quando você desce a General Carneiro, tem uma porção de prédio antes de você chegar no Hospital Evangélico. Como é o nome daquela rua ali? Anita Garibaldi? Não, né? Não sei, não lembro. É aquela rua que você subindo, sobe, são 2... E ela é íngreme. Então, ali é íngreme. Então, o que ele fazia? Subir. Parava o carro ali, desligava o motor, puxava o freio. Para eu ser aprovado, eu tinha que sair com o carro, com o caminhão, sem que ele voltasse 10 centímetros para trás. A roda não voltava, tinha que sair dali direto. Esse era um dos testes. E eu, como já sabia dirigir carro, caminhão e o diabo... Tirou de letra. Aí, o filho do seu Zamur, né? Eles eram amigos da minha família, meus pais tinham casa ali em Mongaguá e ele tinha uma casa bonita, por sinal, na rua principal ali, essa era a Avenida São Paulo. Acho que era isso. Ele tinha... Eu fui para Mongaguá e dirigindo o carro. O filho do seu Zamur tinha a minha idade. Mas que história é essa? Ele viu e falou pro pai... vamos, ele sabia dirigir também, e falou para o seu Zamur. O seu Zamur procurou a delegacia de polícia, né, para tirar a carteira de motorista para o filho. Ele não falou nada errado, ele foi lá procurar, olha, eu quero tirar a carteira de motorista. O delegado, que era o responsável, falou, mas ele tem só 16 anos, não pode. Ah, não pode? Pode. Mas como é que o filho do seu Abrão Reze pode? Aí me chamaram meu pai lá, me levaram e tiraram minha carteira de motorista. Olha só. Aí o delegado quer saber como é que você tirou. Só para você ver como é que era Sorocaba daquele tempo. Olha só. Entende? É para dar risada. É dar risada, Entende? Amarrava cachorro com linguiça. Que coisa. Hein? Olha, eu vou contar uma passagem que eu até já falei. Sorocaba tinha um dos investigadores de polícia, era o Sr. Rocha. O Sr. Rocha tinha 3 filhos homens e uma mulher. O mais velho, o Chico Rocha,
se formou aviador no Aeroclube de Sorocaba, que depois eu vou fazer um comentário sobre o Aeroclube. Aviador, Chico Rocha, bonitão, tudo. Tinha o Éden Rocha, que depois veio a trabalhar como investigador de polícia, e o Edson Rocha, que trabalhava em farmácia, entende? E saímos a gente já era de maior, né? Saímos do baile do Sorocaba Clube no sábado, e um dos meninos da época, né? O Valtinho Tavares, sei lá, quebrou o copo, cortou a mão, e o Dr. Milton não deixava os filhos dele andar de carro, né? Eu ia pro baile, eu ia com o carro, parava em frente ao Sorocaba Clube e tal. Aí eu levei eles no Hospital Evangélico. Foi o Valtinho Tavares, foi o Zé Rubens Marins, foi o Edson Rocha, eram tudo companheiro, não o que era investigador. O Edson Rocha, foi mais, enfim, foram uns 4. Foram uns 4 ou 5, e eu levei eles no Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico ficava no Além Ponte. Ah, não era na General Carneiro? Não, General Carneiro é coisa de 1952, 54 para cá. Ali era o Hospital Evangélico. Lá no Além Ponte. Quem atendia era o Dr. Lineu, Mato Silveira, tudo. É Rua Santa Maria. Onde não passa o trilho ali? Passa. A Rua Santa Maria. E a rapaziada, enquanto consertava o Valtinho, né? Fazia o conserto nele lá, né? Que tava cortado, não sei o quê. A gente acho que tinha abusado um pouquinho, né? Tomou uns álcool. E começamos a conversar alto, falar alto, dar risada, não sei o quê. O médico fala pro enfermeiro: chama a polícia aí, que eles estão perturbando a gente aqui. Olha como era, né? E a polícia veio e levou nós 4 para a delegacia. Olha. O Edson, eu, o Valtinho Tavares, tudo, tá? Foi preso. Tudo preso. E o carro ficou lá? O seu carro ficou? Não, a polícia levou o carro. Levou o carro. Aí lá na delegacia de polícia, quem nos atendeu foi o pai do Edson Rocha, que era carcereiro. Olha só. Prendendo o filho. Nós fomos para uma cela. Tinha uma cela que era especial, que tinha uma mangueira d'água. Eles jogavam os presos lá e metiam a mangueira d'água. O pai do Edson, o pai pegou o filho, enfiou lá, com a mangueira, e a gente tudo assistindo, e sentou o cacete no filho. Na frente de todo mundo. Na frente nossa ali, todo mundo. O que você está vergonhando? E Dr. Milton Tavares, né, avisa ele que o Valtinho tá aqui, tá preso, aconteceu. O Dr. Milton, deixa ele aí, eu vou buscar ele no domingo de manhã. Deixem esses bagunceiros. Para avisar seu pai. Meu pai também. Falou a mesma coisa. Deixa eles aí para prenderem. Olha só, você ficou mais de um dia preso? Não, fica uma noite. Uma noite? Ficava uma noite. Era sábado, ficava até domingo. Mas o negócio é o seguinte, você, às vezes, era divertido você ir na segunda-feira de manhã na delegacia de polícia, que era nesse lugar que é hoje, na delegacia de polícia, para ver soltarem os caras que foram presos no sábado. Fizeram o quê? Bagunça. É isso. Entende? Eu estou contando essa história para você ver como é que era Sorocaba daquele tempo, entende? Era uma coisa ingênua, né? É isso. Olha, Sérgio, a gente está aqui deixa uma coisa para mim. Lançar perfume é proibido, não é? Ainda hoje. Na época, é proibido, né? Você pegar, prende, né? Prende. No nosso tempo a gente usava lançar perfume de vidro. Olha só, era outra história.
Não era proibido. Naquele tempo não era proibido. Proibiram agora, né? Depois de uns anos para cá. Muito bom. Sérgio, a gente está aqui já mais de meia hora falando, 40 minutos já, né? E foi um passeio gostoso hoje. Gostei dessa história de saber que você passou a noite na cadeia e que seu pai fez questão que ficasse lá. Olha, o único sentimento que eu tenho é que nenhuma dessas pessoas que estavam comigo nesse dia, nessa noite, não estão mais aqui na Terra. Já foram todos. Isso que dói. Quando você vai tendo uma idade, você vai conseguindo, vamos dizer, sobreviver, né? Você fica, eu estou com 87, vou fazer 87 daqui 30 dias. Em junho. E você olha para o lado e você não vê aqueles que estavam junto com você na sua mocidade, na sua meia-idade, entende? Que era a turma que cresceu juntos. Isso é uma coisa que sente, né? A idade, você envelhecer muito, tem essa coisa que é chata. Porque você nem parece, né? Eu tava vendo nós dois no vídeo aqui, você é muito mais bonito que eu pareço muito mais velho que você. Não espalha, não espalha, por favor. Minha mulher é ciumenta, barbaridade. Sérgio, obrigado, boa semana. Semana que vem a gente volta, né, revivendo esses momentos, né, revivendo a cidade através das suas lembranças. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de me relembrar, de reviver essa fase da minha vida. Tchau, até a próxima.